Sejam todos bem-vindos a mais um culto pelas nações. Deus tem muito a falar conosco sobre o que Ele está fazendo nas nações. Vamos ficar atentos. Que bom que você está aqui. Vamos orar nesse momento para darmos início a esse culto. Pai, em Tuas mãos te entregamos esse culto. Fale aos nossos corações e nos revele aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e aquilo que o Senhor quer que a gente faça também. Tenha liberdade, Senhor, de falar conosco e ministrar aos nossos corações. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora louvar, bendizer o nome do Senhor. Te convido para que a gente juntos louve ao Senhor com o Quarteto Alma. Acompanhe aí. Fim de
tarde está deserto o portão. Na 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 na. Eu preciso te falar, tenho algo pra contar. Ouça bem essa canção, pra você tenho a solução. Se tua vida não vai bem, se problemas você tem, você deve confiar e cantar um belo hino. Cante agora, é hora de louvar. É hora de deixar suas tristezas para trás. Um sorriso faz bem à alma e limpa o coração. Deixa a vida mais feliz. Louve e cante agora, irmão. Muitos vivem sem buscar a saída encontrar. Se conformam em viver em um mar de desilusões. Mas é fácil resolver, basta em Cristo você crer. Diferença então verá se cantar um belo hino. Cante agora, é hora de louvar. É hora de deixar suas tristezas para trás. Um sorriso faz bem à alma e limpa o coração. Deixa a vida mais feliz. Louve e cante agora, irmão. Cante agora, é hora de louvar. É hora de deixar suas tristezas para trás. Um sorriso faz bem à alma e limpa o coração. Deixa a vida mais feliz. Louve e cante agora, irmão. Deixa a vida mais feliz. Louve e cante agora, irmão. Na 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 na. Cante agora, irmão. Nesse momento eu vou estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Filipenses 4:9. Diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Nesse momento eu vou estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai amado, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá, Senhor, de falar aos nossos corações de maneira bem clara e simples, através da Tua palavra. Meu Deus, que possamos ser usados pelo Senhor a cada dia, Pai querido, que possamos, ó Deus, através das nossas vidas, pregar o Teu Evangelho, meu Deus. Muito obrigado por esse amor, Senhor, tão grande que o Senhor tem por nós.
mesmo sendo pecadores, ó Deus, que por onde passarmos, ó Deus, a Tua presença possa ser sentida através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós vamos estar ouvindo com o pastor Wagner tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele, né? Na Espanha, em Sevilha. Paz seja com todos, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do Ensinador Camará, no Rio de Janeiro. Aqui quem fala é o pastor Wagner Ribeiro e eu sou missionário, juntamente com a minha família, aqui em Sevilha, na Espanha. Sou casado com Mércia e nós temos 3 filhas. Milka, a nossa filha mais velha, Tisa, a nossa filha do meio, e Larissa, a nossa filha mais nova. E nós já estamos 3 anos aqui em Sevilha, na Espanha. Chegamos aqui em 2017, acabamos de completar 3 anos agora, na última quarta-feira. E aqui nós estamos vivendo aquilo que Deus determinou para que aqui fizéssemos nesse continente europeu, de que tanto precisa de Deus, de que tanto necessita. E aqui, irmãos, nós estamos em um país de 46 milhões de habitantes, onde que menos de 1% dessas pessoas são cristãs. Aqui nós temos mais de 7.500 municípios sem nenhuma presença evangélica. Muitas vezes você tem que andar aqui 1 hora, 1h30, 2 horas para encontrar uma igreja. A realidade é uma realidade difícil, complicada, porque não somente em Espanha, irmãos, mas como com todo o continente europeu, eles não querem saber de Deus, não querem se curvar, não querem se render, porque eles acham que não precisam do Senhor. Como eles têm casa, carro, comida, têm as facilidades, e eles acham que não precisam de Deus, porque o Deus deles é o dinheiro. E o Senhor nos plantou aqui. E aqui, quando nós chegamos, nós viemos trabalhar com futebol, com escolinhas de futebol, juntamente pela Fundação Paixão no Compromisso, que nós viemos através dela, pelo convite do pastor Elton Rangel, que foi missionário da Junta de Missões por muitos anos, hoje ele está aposentado. É um querido para nós. Mas quando nós chegamos, Deus mudou completamente a nossa circunstância, porque sabemos que aquele que começou a boa obra vai completar. Porque tudo que Deus começa, irmãos, Deus termina. Deus não deixa nada pela metade e não deixa nada incompleto. E nós começamos, através do projeto A Coisa de Deus Mudou, e Deus nos levou para trabalharmos aqui como voluntários, em clubes aqui do bairro da cidade de Sevilha. E assim Deus fez. Através da minha esposa Mércia, como nós temos orado assim, irmãos, para que Deus feche as portas que precisam ser fechadas. E que nosso Pai abra as portas que precisam ser abertas. E como o Pai tinha fechado o projeto inicial que nós íamos fazer junto à Fundação, Deus foi abrir outra porta, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós começamos a fazer relacionamento aqui, e Deus usou minha esposa juntamente com um açougueiro aqui na Espanha, que tem o nome de Jesus. E ali, que eu não sei se os irmãos sabem, açougueiro aqui na Espanha, eles chamam carniceiro. E o açougue aqui é carniceria. Então, Messa começou a fazer relacionamento com esse açougueiro chamado Jesus. E depois de 2 semanas que ela estava comprando carne ali, ela falou que eu era treinador de futebol. E ali ele queria me conhecer, por quê? O Jesus era diretor de um de clubes desse bairro aqui, mais antigos da cidade de Sevilha. Ele era diretor e o clube não estava numa situação boa aqui no campeonato. E ele queria me conhecer, porque ele gosta muito do futebol brasileiro. E a gente pode ver como é que Deus faz as coisas, irmãos.
A gente precisa entender, compreender aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Porque muitas vezes, irmão, nós não entendemos, não compreendemos o que Deus quer fazer e nós queremos fazer muitas vezes aquilo que é a nossa vontade. Porque, como eu falei, aquele que começou a boa obra em sua vida, como diz em Filipenses, eu gostaria até de ler esse texto para o irmão, Filipenses 1:6. Estou certo de aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Porque, irmãos, quando Deus fala nesse texto que estou certo, isso é uma coisa certa. Então, aquilo que é certo não muda. E se Deus determinou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Então, nós começamos a fazer relacionamento com esse Jesus. Eu fui conhecê-lo, a Mércia conheceu, apresentou. E ali nós fomos trabalhar com ele junto no Calaveiro com um outro treinador de futebol. E fomos caminhando. Esse é um dos clubes mais antigos, só fica abaixo do Sevilha, do Real Betis, aqui na cidade de Sevilha. E ali nós começamos a fazer relacionamento com ele, dia a dia, indo para os treinamentos. E como eu falei, nosso trabalho todo aqui, irmão, é um trabalho voluntário. Aqui nós trabalhamos juntamente com essa ferramenta do futebol e começamos a fazer relacionamento com Jesus. E fomos caminhando, e no decorrer dessa caminhada nós descobrimos que o Jesus era ateu. E quando eu comecei a falar para ele do Evangelho do Reino, depois de mais ou menos 6 meses e 7 meses, porque uma situação que acontece aqui na Espanha e em toda a Europa, é que as pessoas, elas não dão crédito à sua palavra. E quando descobre que você professa, vive Deus, vive Jesus Cristo, eles se afastam. Eles costumam falar que te ressacha, deixa você de lado. E quando eu comecei a falar de Jesus, ele falou, se você começar a falar desse Deus que eu não acredito, eu não quero saber mais de conversar com você. E depois desse tempo, irmãos, Jesus ficou zangado comigo, o açougueiro. E eu comecei a ir para o treino, ele me buscava todo dia aqui embaixo de casa para ir para o treino, porque a carniceria, o açougue aqui abaixo de casa. E ele foi, levou 2 semanas, irmãos, sem falar comigo. E no treinamento ali eu estava indo de ônibus, ele estava presente, mas não dirigia a palavra de mim. Mas, como a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e se Ele começou a boa obra, Ele vai completar, Ele vai fazer todas as coisas. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa entender que a vontade de Deus é boa e perfeita. E se a gente não compreender e entender isso, a gente vai se magoar, vai se entristecer. A gente não vai entender os processos de Deus em nossas vidas. Porque esse texto, justamente, ele fala de processo. Porque tudo na nossa vida é processual. É um começo, meio e tem fim. E se Deus começa, Deus é um Deus que não deixa nada pela metade. Ele completa, ele termina. E nós temos que crer e saber que Deus está conduzindo todos os processos. Então, eu tive paciência e nós continuamos orando, pedindo a Deus pela vida dele, porque aqui no continente europeu, irmãos, é vida na vida, é relacionamento. Você todo dia, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que ter paciência, porque como eu falei, senão você vai ser isolado. E nós tivemos paciência quando passou mais ou menos 2 semanas. Jesus vai me enviar uma mensagem no meu celular dizendo assim, que Deus te bendiga em el nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu peguei o celular, olhei aquela mensagem e fui e falei com o Messi. Messi, eu não estou entendendo. O Jesus mandou dizendo a mensagem que Deus te abençoe. Ele é um ateu. E, queridos, e no final dessa mensagem dizendo, Wagner, eu preciso conversar com você.
Eu mandei enviar mensagem, sim, vamos conversar. Aí depois de 1 hora, ele voltou de novo. Quando é que a gente pode conversar? Eu falei, vamos conversar mais tarde, que naquele dia não tinha treinamento. Quando você sai do trabalho, aí ele, eu preciso conversar com você, porque eu quero esse Deus de que você falou comigo. E ali, queridos, quando começamos a conversar com Jesus, ele começou a abrir o coração para mim. E começou a compartilhar várias coisas na vida dele. E ali eu comecei a ouvi-lo e anunciar o plano de salvação para ele. E o Jesus, diante daquela circunstância, chorando, ele confessou para mim que queria Jesus Cristo e queria aceitar Jesus. O Jesus deixou Jesus entrar na sua vida, aceitou Jesus. E ali nós podemos abrir o coração. Durante várias semanas nós começamos a fazer um discipulado com ele, lendo a Bíblia, orando com ele. E a gente precisa, irmãos, entender que muitas coisas em nossa vida, no começo a gente não vai entender. Mas só lá na frente a gente vai entender e precisa entender os processos de Deus. O que aconteceu? Porque o Jesus se professava não acreditar em Deus? Porque o Jesus não queria saber de Deus? Porque, queridos, na sua infância, ele era coroinha de padres. Ele ajudava na igreja. Ele com mais 4 adolescentes, crianças, ele tinha 11 anos de idade. E naquele tempo, ele teve dificuldade porque o padre estava molestando ele e os outros garotos. E ele contava para o pai, para sua mãe, para a tia, ninguém acreditava nele. Ele estava sendo abusado. E ele tinha essa ferida, essa mágoa, essa marca, esse machucado, essa dor na sua vida. E ali eu pude entender e explicá-lo que Deus podia curar ele. E Deus já estava curando ele, libertando ele. Que a partir do momento que ele começou a botar para fora, Deus começou a tratar dele. E a dor que ele sentia começou a expor para fora, porque desde aquele momento ele não tinha contado aquilo para ninguém. E eu incentivei para compartilhar isso com a esposa. Durante algumas semanas ele relutou, que eu falei que a esposa precisava saber disso, porque era sua companheira de vários anos, e muitas coisas que ele fazia dentro de casa, devido a essa dor, a esposa não entendia. Então, ele foi e compartilhou com ela. E ali eles choraram muito, ele compartilhando comigo. E depois também a esposa veio comigo, conversar comigo, me abraçar, agradecer daquilo que estava acontecendo com o marido dela, que tinha se transformado completamente dentro de casa, se tornando um homem doce, sereno, falador, que ele era muito calado devido a essas marcas. E essa foi a nossa primeira experiência aqui no campo missionário, irmãos. E dentro desse processo todinho, a gente precisava aprender a estudar espanhol, a falar espanhol, eu e a Mércia. As nossas filhas já estavam no colégio, estudando. Deus usou uma colombiana que veio ficar aqui somente 2 meses, porque foi o tempo que foi permitido, que na verdade ela via para morar. E a gente começa a entender aquilo que Deus quer fazer. E a lei do processo, irmão, é assim que Deus faz com a gente. Eu quero te dizer que se Ele começou a boa obra na sua vida, irmão, Ele vai terminar. Tenha paciência, tenha perseverança, persistência. Como eu falei lá no começo, Deus não deixa nada pela metade. Muitas vezes, a lei do processo é um problema para nossas vidas, porque nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós queremos tudo que na hora, no estalar de dedos. A gente não tem paciência para esperar para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Eu não sei como você está hoje aí. A gente está passando momentos difíceis em nossa vida devido a esse estado da pandemia, do coronavírus.
muitas coisas mudou em nossas vidas. Mas a gente precisa entender, irmão, que Deus está no controle, no domínio de tudo isso que está acontecendo na Terra. E se a gente não entender os processos de Deus na nossa vida, como eu falei, você vai se magoar com as pessoas, você vai ficar triste, você vai ficar desanimado e vai desistir de muitas coisas. E dentro disso, que conhecemos essa colombiana, o que aconteceu? A Eli, que ela se chama, ela conseguiu para nós, junto à Igreja Católica, que tem um programa que ajuda os refugiados que vêm de várias partes dos países aqui africanos e árabes, e hoje também estão acolhendo venezuelanos, refugiados venezuelanos. E só pode estudar no Caritas, irmão, essas pessoas. Nós brasileiros, como nós não somos refugiados, nós aqui estamos através de uma associação, como religioso professo. E a Eli, que a gente chama ela de Eli, né? O nome dela é Liliane. O que aconteceu? Ela foi conseguir uma vaga para a gente no Caritas. Deus usou ela. E ali nós conseguimos entrar, irmãos, para estar aprendendo espanhol. E nós nunca imaginaríamos, irmão, que hoje estaríamos trabalhando junto com refugiados vindos de países africanos e árabes, com marroquinos, com senegaleses, Uganda, do Irã, do Iraque, do Líbano, gente de várias nações, pessoas machucadas, feridas, que vêm através do mar, de embarcações que levam até quase 30 dias para chegar aqui no continente europeu. Pessoas que, como eu tenho me relacionado com um chamado Musa, de Senegal, que dentro dessa embarcação perdeu toda a sua família. Eram 9 pessoas da sua família que estavam dentro da embarcação. Somente ele ficou. E ali Deus tem permitido, irmãos, nesse curso de espanhol, juntamente com a Mercy, a gente falar do Evangelho do Reino, nos relacionar com essas pessoas. Irmãos, todos eles são muçulmanos. Todos. Todas essas pessoas. Nós estamos num grupo de 78 hoje, porque já chegamos até 90. Porque a partir da caminhada, que eles vão caminhando ali, eles vão mudando para outras regiões aqui da Espanha, até para bairros, pueblos, aqui de Sevilha, outra região de Sevilha, para trabalhar. Porque eles vêm para esse continente em busca de uma vida melhor, devido ao sofrimento que eles sofrem em seus países, perseguição e tantas outras coisas. E aqui lá nós temos lidado com esse refugiado, irmãos, adolescentes e muitas delas até crianças, que estão ou em abrigos aqui, sofrendo muito, porque perderam o pai e a mãe. E dentro dessa caminhada, a Messa começou a se relacionar com uma marroquina chamada Rafida. E dias foram passando, Messa foi se aproximando de Rafida dela, Rafida muçulmana, Rafida não tem pai, não tem mãe. E Rafida foi. Cada dia que passava, começou a se aproximar tanto, mas tanto de Messa, que ela começou, e Messa falando de Jesus para ela, e ela também falando de coisas do Alcorão, mas o Espírito Santo começou a trabalhar no coração da Rafida, e a Rafida foi, um dia falou com Messa que queria aceitar Jesus Cristo. Isso foi um processo, irmão, de 1 ano e meio, todos os dias. Messa estava com a Rafida, ela usa avental, só aparece o rosto, e Rafida hoje, ela aceitou Jesus. A Messa começou também a fazer um discipulado com ela, e as pessoas não podiam saber que ela tinha aceitado Jesus, as pessoas muçulmanas, e depois, com o tempo, ela declarou para todos que não era mais muçulmana, que era de Jesus, que era cristã. E dentro para eles isso é uma coisa terrível. Ela começou a ser perseguida,
E nós também começamos a ser perseguidos. Por mais que eles estão ali na igreja, pela igreja católica, esse Caritas, esse curso, onde eles acolhem esses refugiados, mas eles não aceitam, irmão. Eles estão ali aproveitando a oportunidade, porque depois do tempo eles saem. E o que aconteceu? A Rafida hoje não está mais no Caritas, ela foi para outra cidade, ela está morando e ela aceitou Jesus e ela está firme. Praticamente toda semana a Messa conversa com ela por telefone, ela tem orado, lido a Bíblia, começa muitas vezes e Deus tem feito essas coisas. E depois que nós estávamos nesse clube Calaveira, irmão, como falei lá no começo, Deus nos levou para outro clube aqui da cidade para continuarmos nosso trabalho, chamado São Roque de Balompé. E ali nós começamos a trabalhar com esses adolescentes do São Roque. E Deus nos deu a estratégia. Depois de um ano que eu estava no Calaveira, nós fomos trabalhar no São Roque. E eu comecei a treinar só os goleiros. Porque aqui, eu não sei se os irmãos sabem, aqui você não consegue ser primeiro treinador. O espanhol tem essa dificuldade de permitir você que de outra nacionalidade tome o lugar dele. Então você sempre fica abaixo deles. E você está ali, a gente carrega água. Muitas vezes eu trago colete em casa para lavar. E ali você se submete. E nós não ganhamos nada, irmãos. Nós estamos ali por amor ao reino. E ali eu comecei a me relacionar com Carlos e com Jaime. Esses goleiros que aqui chamam porteiros. E Deus nos deu a orientação. Depois que nós começamos a treinar eles, de ler 3 versículos em cada treinamento. 3 versículos. E eu levei 1 ano, irmãos, lendo 3 versículos com eles ali. Hoje eu não estou mais no São Roque. Eu estava no Calaveira, depois do Calaveira eu fui para o São Roque, Deus abriu a porta no São Roque. E hoje eu estou no Vista Hermosa, trabalhando com crianças de 7 a 11 anos. Mas ali no São Roque, depois de 1 ano, lendo 3 versículos por dia, queridos. O Carlos, ano passado, eu estava em Portugal. No final do ano, que eu fui visitar um casal de amigos pastores, amigos nossos, que estão ali no centro de Portugal, em Viseu, na cidade de Mangalde. Chegou a mensagem para mim, do Carlos. E aí ele mandou uma foto para mim e eu percebi que ele estava na igreja. Eu perguntei, onde você está? Ele falou, estou na igreja perto da minha casa. Porque aqui, na capital de Sevilha, irmãos, nós temos mais igreja. Mas em derredor, nos pueblos que tem 15 mil, 20 mil, 8 mil, você não encontra igreja alguma. Muito difícil, irmãos, a realidade. E o Carlos estava realmente na igreja. Eu perguntei, o que você está fazendo aí? Aí já tinha terminado o culto. Ele falou, Wagner, hoje eu aceitei esse Jesus Cristo que você me falava todos os dias ali. Porque eu comecei, irmão, esses 3 versículos por dia com Carlos e com Jaime, falando sobre Jesus, porque eles tinham ouvido falar para Jesus, mas não sabia da vida de Jesus. Por que o motivo de Jesus veio ao mundo. E ali o Carlos aceitou Jesus. E passado 2 semanas, amados, Carlos estava com seu pai e sua mãe, com toda a sua família na igreja, rendido aos pés do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar, irmãos. Irmãos, entenda a lei do processo. Não sei se você já ouviu falar do bambu chinês, da história do bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele hoje, e quem não conhece como o bambu chinês vai crescer, vai falar, não vai nascer. Esse bambu não vai existir. Por que isso, irmão? Quando você planta o bambu chinês, ele leva até de 5 a 6 anos para aparecer o primeiro brotinho. Por quê? O bambu chinês, ele vai se arraigando, crescendo debaixo da terra, se fortalecendo, se firmando.
para suportar, quando ele crescer, os ventos, as tempestades, o inverno, o calor, para resistir o processo todinho que ele vai passar aqui em cima da terra. Então, quem não sabe da história do bambu chinês, de como ele cresce, desiste. Mas, irmão, depois de 5, 6 anos ele nasce. E, queridos, num período de 3 meses, o bambu chinês chega de 25 a 30 metros de altura, o bambu. E ali ele balança, ele enverga, passa frio, aparecem ranhuras, mas ele está firme, ele está fortalecido. Porque as suas raízes estão firmadas, estão fincadas. E assim deve ser na nossa vida, irmãos. A gente tem que estar arraizado, firmado no Senhor, para a gente suportar as lutas, as provações do nosso dia a dia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas se você estiver entendendo o processo de Deus, você vai saber que aquele que começou a obra em sua vida, ele vai terminar. Então, meu irmão, a palavra que eu quero deixar para você nesse dia, aquilo que você está plantando, não se preocupe. O que você plantou, Deus vai dar o crescimento no momento e no tempo certo. E guarde essa palavra que eu vou dizer a você. Desista de desistir. Desista de desistir. Se você pensar, Deus tem feito grandes coisas em sua vida. A coisa está apertada agora, irmão. Saiba que isso vai passar. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, Deus de bondade, Deus que dá vida, e só Ele pode tirar a vida. Deus que estabelece, Deus que constrói, Deus que muda, Deus que completa, Deus que faz todas as coisas. Então olhe para cima, porque de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que criou os céus e a terra. E isso eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito. Hoje nós estamos no Vista Hermosa aqui trabalhando com crianças. Deus, como eu falei lá no começo, a gente sempre pede a Deus, Senhor, nos empurre para o centro da sua vontade. Porque nós estamos aqui para servirmos. Nós estamos aqui, através da nossa igreja, nós somos membros da Igreja Batista de Eldorado em Campos dos Goitacazes. Nós somos missionários aqui através da nossa igreja, através de outras igrejas, de vários irmãos que têm semeado em nossas vidas. E mesmo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, e Deus continua a dizer, continue, porque todo dia Ele tem cuidado de mim, de Messi, de Milka, de Tisa e de Larissa, e vai continuar cuidando da minha família e da sua também no Brasil, que está ouvindo essa palavra, irmão. Querido, a minha oração, que Deus te dê saúde física, saúde emocional, que te dê relacionamento saudável, comunicação saudável. Eu oro para que a sua casa seja uma casa de paz. Eu oro para que tudo aquilo que você continuar colocando as suas mãos, que você seja abençoado em nome de Jesus. E não se esqueça, irmãos, que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai completar. Porque tudo na vida é processual. Tudo na vida é processual. E desista de desistir, porque Deus nunca vai desistir e jamais desistirá de mim e de você e de nós. Que Deus continue te abençoando, igreja amada. Que as portas da primeira igreja batista em Senador Camarão continuam sendo alargadas. E que você seja muito abençoado a cada dia, pelo amor e pelo poder que há no nome de Jesus. Daqui de Sevilha, Espanha, eu, pastor Wagner, Messi, Milka, Tisa e Larissa, agradecemos essa oportunidade de Cristo Jesus de estarmos falando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós continuamos pedindo, por favor, irmão, eu peço, por favor,
Continue orando pela nossa casa, pela nossa família, porque necessitamos todos os dias das vossas orações sobre nós. Obrigado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um forte abraço a todos. Shalom. Paz. Amém, meus irmãos. É muito bom poder ouvir sobre aquilo que Deus tem feito no campo missionário. Nós agradecemos a palavra do pastor Wagner, que esteve compartilhando aquilo que tem sido feito no campo ali em Sevilha. Que Deus continue te abençoando, continue te orientando para que mais pessoas venham a conhecer a palavra do Senhor através da sua vida. Nós, nesse momento, estamos encerrando o nosso Pelas Nações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o que o Senhor tem feito através do mundo afora, usando a vida dos missionários, usando a vida daqueles que se colocam à disposição para levar a sua palavra. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que outras pessoas venham a conhecer. E durante a semana, acompanhe o que está acontecendo na programação da nossa igreja. Nós temos uma grade com uma programação extensa, então acompanhe aquilo que tem acontecido na nossa igreja também. Eu me despeço aqui de vocês, meus irmãos, vou estar orando, que Deus possa abençoar a sua semana e daqui a 15 dias nós voltamos com mais um Pelas Nações. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor falou aqui hoje, por tudo que tem feito, ó Deus, ali em Sevilha, através do teu filho, ó Pai, através do teu missionário ali. Que o Senhor continue a abençoá-lo, ó Pai, continue orientando, ó Deus, para que ele consiga persistir, ó Deus, em levar o teu evangelho, mesmo com qualquer dificuldade que venha surgir, mas que o Senhor permaneça ali com ele, ó Deus, dando força e o encorajando, ó Deus, para que ele permaneça fiel. Abençoe também, ó Deus, cada irmão que participou hoje conosco. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue conosco, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Dá-nos uma semana abençoada. É a oração que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Te agradeço, meu irmão, por você que esteve conosco até aqui e até o próximo culto.